Queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar sobre as nossas instituições sociais. Então, o nosso material a respeito desse conteúdo é o mesmo da semana anterior, antes da nossa avaliação. Então, nós vamos dar continuidade, tá bom? Então, lá na plataforma Jacad, as instituições sociais é o material que nós vamos continuar. Então, vou pedir para você pegar o seu material e abrir na página onde fala a respeito de funções básicas das instituições, tá bom? Estou aqui acompanhando o slide com vocês, então peço para que vocês já façam as suas anotações, beleza? Então, olha só, quais são as funções manifestas e latentes? Qual que é a diferença? O que é isso de função manifesta e de função latente? Manifesta é tudo aquilo que eu demonstro, aquilo que eu faço, que é visível, aquilo que é observável. Latente é como se fosse algo mais inconsciente, que fica pairando no ar. Então, o que é isso de funções latentes e manifestas das instituições sociais? Então, olha só, os modelos de comportamento ou a maneira que a pessoa deve, ou o modelo que aquele grupo se comporta, lembre-se lá que os grupos que têm a sua maneira de comportar, a maneira de vestir, as normas, os seus valores, são as instituições sociais. Lembre-se lá do início do nosso conteúdo, tá? Então, esse processo de socialização, quem disse que aquela instituição diz que a pessoa tem que se vestir daquela determinada maneira? Quem disse que naquela instituição as pessoas devem falar de determinada maneira? Quem disse que naquela instituição a vestimenta tem que ser daquela forma, o corte de cabelo daquela forma, uso de maquiagem ou não, uso de acessórios ou não, maneira de se colocar? Então, muitas dessas regras que são colocadas já são facilmente observadas ou observáveis e outras são latentes. As pessoas vão se comportando ou seguindo uma norma, uma maneira de executarem os seus comportamentos, de se portarem, de se vestirem, muitas vezes sem perceber. Então, muitos de nós, muitas vezes, vamos adotando algumas condutas sem perceber que estamos agindo daquele jeito. Então, muitas dessas normas, dessas regras, desse estilo de vida é latente. De repente, você está fazendo e nem percebe por quê, tá bom? Próximo, então, número 2, papel social e influência na escolha profissional. O que isso tem a ver com as instituições sociais? Tudo. Por quê? A sua escolha profissional, quem é que te auxiliou nisso? Ah, mas a escolha profissional foi unicamente minha. Sim, pode ser mesmo unicamente sua. Mas de que maneira ela foi influenciada? De que maneira você se utilizou de quais recursos para escolher a sua profissão? Então, as instituições sociais também nos auxiliam na escolha da profissão, certo? Então, vou aqui contar um exemplo pessoal. Quando eu escolhi ser psicóloga e musicista, eu participava de grupos, muitos amigos meus tocavam, alguns amigos meus estudavam sobre filosofia, sobre ética, e eu participava desses grupos. E como os alunos, que a gente tem a convivência diária, vocês sabem que a minha dificuldade é a matemática, então tudo que envolvia números, muita conta, muita questão lógica, essa parte das exatas, eu saía correndo. Agora, onde esses grupos de pessoas que tocavam, que falavam sobre filosofia, falavam sobre arte, falavam sobre pintura e coisas do tipo, que são relacionadas à arte, eu estava lá. Então, o que tem a ver isso? Os nossos grupos, as pessoas que nós temos convivência, podem sim influenciar. Porém, eu tenho o poder de escolha. Essa escolha foi de que maneira? De que recursos eu me utilizei para escolher aquilo que eu gostaria de ser? Certo? Então, as instituições sociais, elas nos influenciam sim nas nossas escolhas. Eu escolho fazer igual ou escolho não fazer nada a ver com aquilo. A história o exemplo que eu devo fazer ou o exemplo daquilo que eu não devo fazer. Então, influenciam nas nossas escolhas, nas nossas decisões, certo? Então, o próximo aqui é a internalização de normas e crenças, que é o que nós já dissemos, que nos ensinam sobre os nossos valores, os preceitos, os princípios éticos, o que eu
acredito que eu devo fazer ou não, e o próximo que é regular esse comportamento. Então, conforme esse grupo que eu sigo, conforme esse grupo que eu participo, conforme aquilo que eu estou observando, eu escolho me comportar como ou não me comportar como. Beleza? Próximo slide, as funções das 5 principais instituições sociais. Primeira é a família. Independente se essa família é aquela família que você nasceu, cresceu e conviveu. Tá? Aqui nós dizemos de família, que é o modelo daquele grupo social onde nós crescemos, onde nós convivemos. Você pode ter nascido ali, né, de uma mãe e ter tido, lógico, seu pai, mas não ter convivido com eles. Cresceu num abrigo, instituição social. Cresceu com a madrinha, instituição social. Cresceu com a avó, instituição social. Lembre-se lá, o grupo de pessoas onde tem interesses em comum e segue as suas normativas, as suas regras, aquilo que se deve fazer, a sua própria cultura, certo? Família, o que a família tem a ver com isso? Tem a ver que é o primeiro lugar onde nós aprendemos a observar e repetir. Então, observe lá a criança pequenininha, aquela história de não faça isso, não pode, mas se a criança vê você fazendo, ela vai entender que ela pode. Então, lembre-se lá do exemplo. O exemplo ensina muito, principalmente as crianças. O que é que você está ensinando para as suas crianças, hein? Inclusive aqui, vou pedir para você mandar lá no meu WhatsApp para conferir a sua participação no vídeo. Participe do vídeo que vale pontinho, hein? Não se esqueça, estamos no 2º bimestre e muita gente ficou sem notinha no bimestre passado porque não participou dos vídeos. Então aproveita, manda aqui no nosso WhatsApp, no meu WhatsApp, um exemplo de alguma situação, de algum comportamento que você aprendeu na sua primeira instituição social, que é a sua família. Um exemplo, assim, vamos dizer, eu aprendi que eu não devo colocar o dedo na tomada porque dói. Eu aprendi que eu devo falar a verdade, coisas do tipo, só não vale esses 2 exemplos que eu dei, tá? Então vai lá e me mande, por favor, um exemplo, alguma situação vivenciada no seu grupo, primeiro grupo instituição social, que é a sua família, tá bom? Continuando então, a reprodução. Reprodução do quê? De comportamento? Reprodução do quê? O que é que nós aprendemos a reproduzir na nossa família? Questões culturais, maneira de falar, palavras, gírias, de que maneira essa comunicação é reproduzida? A família também deve ser um lugar de cuidado e proteção às crianças, onde nós aprendemos sobre isso, que devemos proteger aqueles que precisam mais, as crianças, pessoas que são enfermas, os idosos. E digo aqui aqueles que precisam mais, porque muitas vezes, de alguma maneira, eles estão impossibilitados ou alguma dificuldade em poder responder por si só. As crianças, nós devemos ter todo o zelo e o cuidado. Inclusive, é um artigo no ECA, né, que deve dizer, ou que diz que nós devemos dar todo o apoio, a proteção integral a essa criança de educação, moradia. Então, a instituição social família é o local onde deve dar proteção a essas crianças. Aos nossos idosos, né, às vezes tem ali um familiar, uma mãe, um pai, uma avó, um avô, bisa, biso, né? Então, a família é o lugar onde deve se cuidar dessas pessoas. Tá? E as pessoas que estão passando por alguma dificuldade de saúde, também é na família onde deve ser feito esse cuidado. Embora, infelizmente, a gente sabe que esses cuidados são terceirizados, né? Ou para empresa, ou para outro tipo de cuidador, ou seja lá um enfermeiro, um cuidador de idoso, mas a proteção da família é primordial, certo? Socialização. É na família onde nós aprendemos a socializar, é na família que nós aprendemos a sair de casa, a família nos leva para a escola, a família nos leva muitas vezes para a igreja, a família nos leva na casa de um amigo. Então, o lugar de socialização primária, ou o primeiro lugar de socialização é a nossa família, que a partir dela nós aprendemos a socializar em outro lugar, certo? E estabelecer uma posição social, um status. Qual é a posição social dessa família? Como que essa família se coloca diante da sociedade? Então, a família é uma instituição social que nos ensina, geralmente o primeiro lugar que nos ensina a ser quem somos. Certo? Próxima instituição social
as instituições educacionais. O que é isso? Escola, onde nos ensina a nos preparar para o nosso papel profissional. Então, geralmente, nós saímos da família e vamos para a escola. Então, nos ensina a ler, a escrever, sobre cidadania, sobre ética. Uma coisa é ensinar, outra coisa é aprender, certo? Então, pelo menos que a gente tenha aprendido sobre isso, sobre a ética, sobre a boa educação, sobre situações de cidadania. É importante que nós tenhamos pelo menos aprendido o mínimo, né? Porque precisamos de uma sociedade aí, no mínimo, um pouco mais organizada. Mas, isso à parte, é o lugar onde nós aprendemos a preparar os nossos papéis profissionais, aprendemos sobre o beabá, o ler e escrever. Também é um local de socialização depois da família, porque quando a gente sai de casa, a gente vai para a creche, a gente vai para a escolinha, nós vamos aprender a conviver, né, com as outras pessoas, além de aprender a ler, escrever, fazer continhas e tudo mais, tá bom? É um lugar também de transmissão de uma herança cultural. Como é que aquela escola se coloca para ensinar as crianças, ensinar a ler, escrever, a fazer as continhas, né? É uma adaptação pessoal dos relacionamentos sociais. Muitas vezes, algumas pessoas estão lá no ensino médio, é onde tem as primeiras paqueras, os primeiros namoros, além da questão da própria amizade que a gente já falou. E também, olha só quantas coisas a escola nos traz, né? Além disso tudo, é incentivar a pesquisa. É onde nós começamos a ficar curiosos para saber sobre as coisas. Então, a escola, a faculdade, um lugar onde você aprende sobre um assunto é uma instituição educacional, certo? Próxima instituição, então, as instituições religiosas. Independente aqui de crença, tá? Se a pessoa vai num templo, se a pessoa vai num terreiro, se a pessoa vai num centro espírita, se a pessoa vai numa igreja evangélica, se a pessoa vai num templo, que seja, nós estamos falando aqui de prática religiosa, dependendo de crença, o que existe e o que não existe. Cada um acredita naquilo que aprendeu, certo? E desacredita naquilo que aprendeu também. Então, cada um, de alguma maneira, vai se utilizar de como essas instituições sociais que nós estamos vindo falando, como essas instituições sociais influenciaram para a escolha daquilo que eu acredito de maneira religiosa, espiritual, certo? Então, a instituição social religiosa é aquela que vai nos direcionar de acordo com aquilo que é escolhido. Por isso que eu disse, cada instituição tem a sua crença, a sua doutrina e a sua norma. Então, no auxílio dessa busca de identidade espiritual, um auxílio nessa escolha ou nessa busca de o que é concreto, o que é espiritual, o que é que se determina divino, o que é o ambiente físico do indivíduo, o que é o ambiente espiritual, o que é o ambiente ético, o que é o ambiente moral. Inclusive, tem alguns estudos que dizem que as religiões, as instituições religiosas vieram para quê? Para dar uma segurada nos instintos, porque senão muitas pessoas estariam por aí matando, roubando, fazendo mal para o outro. E a instituição religiosa, ela vem para segurar um pouco esses instintos. Estou dizendo aqui que é bom, que é ruim, enfim, tá? Estou dizendo que conforme estudos, inclusive, Freud diz a respeito das religiões, que ela vem para reforçar o superego. Como nós já estudamos, o que é o superego? Aquilo que vem falar, opa, espera aí, não. Então ela é uma reforçadora daquilo que diz pra gente, opa, não. Então, para segurar aquilo muitas vezes de instintos, de necessidades, de vontade, que muitas vezes aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo, aquilo que eu posso e aquilo que eu não devo. Ela vem, de alguma maneira, a instituição religiosa, ela vem equilibrar isso, tá? Lembrando, como eu disse, não existe um certo ou errado, existe aquilo que você escolhe e tem a ver com você. Tá? E solidariedade, que é importante também para que as religiões, elas colocam esse senso de ajudar sempre o outro. E isso eu acredito que seja bacana, porque muitas vezes aprendemos isso na família, aprendemos isso na escola, mas a religião, ela geralmente incentiva a solidariedade, sempre olhar para aquele que infelizmente pode menos, ou que não tem condições, ou que está precisando de um auxílio. Certo? Mais uma instituição, instituições econômicas. O que é isso? Um banco, um lugar que fala sobre bens e serviços, um lugar onde vai falar sobre o consumo, aquilo que eu vou pagar, aquilo que eu vou pegar de volta.
Então, as instituições econômicas são aquelas que vão tratar do nosso dinheiro, são aquelas que vão nos ajudar a fazer planejamentos financeiros. Instituições sociais econômicas, elas vão nos ajudar a organizar a nossa parte de economia, de recebimento, de organização financeira, o nosso trabalho. Nosso trabalho é uma instituição também econômica, por quê? Nós vendemos a nossa força de trabalho e recebemos por isso, certo? Então, a instituição econômica é aquela que vai nos pagar. A instituição econômica é aquela que eu posso pagar, fazer uma via de mão dupla, receber, pagar e receber. É de alguma maneira onde eu recebo meu salário e onde eu pago para consumir algum bem ou algum serviço, certo? Mais uma instituição, inclusive agora que nós estamos falando sobre a política que está chegando aí, né, gente? Com consciência, vamos ter aí responsabilidade para escolher com responsabilidade ou juízo. De qualquer maneira, as instituições políticas são aquelas que vão falar sobre estabelecimento de leis, regras de trânsito, normas da nossa cidade, código penal, as leis de trânsito eu já falei, né? Então, de alguma maneira, são as instituições políticas que vão falar sobre lei, sobre serviços de saúde, sobre educação, sobre assistência social. A instituição política é aquela que deve proteger o cidadão, tá? Então, fique atento a quem é ou como é que você escolhe essa proteção para você. Por quê? Não estou aqui para dar conselho em quem você deve ou não votar. Estou dizendo do papel da instituição política. É aquela que deve garantir os seus direitos. Se a instituição política não está garantindo os seus direitos, então ela está trabalhando para outros fins e não enquanto instituição política, certo? Então deixo aqui para vocês esse material de hoje. Fico feliz e agradecida a quem participar do nosso vídeo. E qualquer dúvida, fico à disposição, pessoal. Obrigada e até mais!